Alô, Fera GGE, mais uma vez estamos aqui para comentar a prova da segunda fase da Federal, na Universidade Federal de Pernambuco. Muito feliz, muito satisfeito. A prova, mais uma vez, teve uma excelente distribuição de conteúdo, mas vem mantendo a tendência dos últimos anos, onde nós temos questões relativamente simples. Eu acho que ela vem a brindar, né, junto com o Fera, que deu uma geral no programa todo. Então, por exemplo, nós não tivemos repetições de tópicos no programa, dentro da prova. Nós tivemos pontualmente uma questão de cada tópico. Claro que com 16 questões não dá para pegar todos os tópicos, mas foi bem distribuída. Eu particularmente gostei da prova. Tivemos, não é, como foi falado para o Fera GGE, para você Fera GGE, tivemos aí 5 questões verdadeiro e falso. Lembram? Eu falei para vocês, né, que teríamos entre 5 e 6 questões de verdadeiro e falso, né, a média que a segunda fase sempre coloca, né? Então é importante ter muito cuidado nessas questões de verdadeiro e falso. Por quê? Porque se você erra um item, ele anula um item que você acertou. Então, mas vamos lá ao comentário da prova. Bem, eu queria ver aqui logo de imediato com vocês o seguinte: tivemos uma questão de cubo, que foi a primeira, na ordem aqui, né? Cubo, uma de sistema linear, tivemos uma de função, uma de analítica, né? Tivemos essa de analítica, que foi a questão número 4, ela envolveu a equação geral, aquele procedimento de identificar apenas a equação geral, se era hipérbole, se era elipse, se era parábola, que a gente fez isso, não é, Fera, que acompanhou aí as últimas aulas, a revisão, principalmente agora na última semana, né, na primeira e segunda semana de janeiro, não é? Durante a revisão a gente lembrou bem disso, de como identificar a equação geral, não é, do lugar geométrico na geometria analítica, e isso caiu na quarta questão. Tivemos uma questão de parábola, uma de aritmética simples, não é? Tivemos uma de divisão proporcional, uma de cilindro com esfera, né? Ele desmancha, dissolve o cilindro e vai construir esferas, questão de volume, polinômio, aritmética simples, que inclusive muito parecida com a primeira questão do plantão de ontem, lembra, Fera? A questão do plantão de ontem, a primeira questão, né? Lembra? Que falava das vacas e da ração das vacas. Nessa questão aqui, ele fala exatamente que uma expedição tinha alimento suficiente para 30 pessoas. Na questão de ontem a gente queria saber o número de tempo, de dias que durava a ração. Aqui ao contrário, ele pede o número de pessoas do início da expedição, mas a resolução é a mesma. A estrutura aritmética é a mesma, a resolução é a mesma, né? Então, veja bem, temos uma questão de juro composto, que é de lei, aplicação direta de fórmula, complexo para você achar o n, não é, do expoente do número complexo, e aí você sabe só jogar na forma trigonométrica, a gente vai comentar mais detalhadamente. Tivemos uma de trigonometria, que é a de variação de gráfico, lembram, Fera? Que a gente mostrou bem isso, a variação de gráfico, o gráfico sobe, o gráfico desce, ele estica, ele comprime, ele vai para a direita, vai para a esquerda, de acordo com os coeficientes, e a gente teve isso na prova, uma questão relativamente muito boa, porque se o Fera não conhecesse o procedimento, a variação de gráfico, ele realmente não ia saber nem o que ia fazer aqui. Muito bem. Tivemos uma questão de matriz, essa, na minha ótica, uma das questões mais fáceis. Ele pede para você achar a matriz inversa, de uma matriz de ordem 2, e aí todo Fera, né, GGE, ele conhece o procedimento prático disso, né? Troca os elementos na diagonal principal, muda o sinal dos elementos da diagonal secundária e divide pelo valor do determinante. E aí ele pediu uma operação entre esses valores. Então, uma questão, na minha ótica, uma das mais fáceis, é claro, para aquele que estava conhecendo o conteúdo, aquele Fera GGE que acompanhou todo o procedimento durante o ano todo, veio para os simulados, para as revisões, tirava suas dúvidas. Tivemos uma questão de probabilidade, contradizendo aí todas as previsões, não é, de que probabilidade é o assunto do momento, aquela história toda, mas a Federal, segunda fase, ela vem mantendo o seu histórico de ser uma prova muito bem distribuída. Então temos só uma questão de probabilidade. E a última questão da prova, uma questão de circunferência, onde a gente precisava achar o ponto de encontro de duas circunferências, que você poderia, não é,
ter dois procedimentos que eu vou comentar detalhadamente agora cada uma. Aritmética, tivemos 5 questões, álgebra 6 questões, e geometria com a de trigonometria nós tivemos 5 questões. Uma prova muito bem distribuída. Muito bem. Primeira questão, pessoal, basicamente é conhecimento de geometria espacial dentro do cubo, né? Você tinha afirmações feitas sobre distância entre pontos relativos aí dentro do cubo. Ele traçou a diagonal da face, a diagonal do cubo, pegou o ponto médio de uma das faces, que foi o ponto E, e traçou essa distância para o ponto F da diagonal do cubo. Nada demais, uma questão simples, o Fera Gugé com certeza desenrolou isso com facilidade. A segunda questão, a questão de sistema linear, era só usar a regra de Cramer, que dava para desenrolar com facilidade, né? Lembrando que fazia x igual a delta x sobre delta, botava tudo em função do A, e aí todas as situações possíveis em função do A, todos os itens ele pedia em função do A. Tivemos aí falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. A terceira questão, a questão de função, o gráfico ele meio que assusta, eu vou lembrar você, Fera. Olha o gráfico aqui. O gráfico ele meio que assusta, e aí, veja, mas não tem o que ter medo. A função era essa, e era trabalhar a função em cima do que ele estava dizendo. Então, muito bem. Primeira coisa era você perceber que existe uma descontinuidade no gráfico da função. Então, era só você encontrar esse ponto da descontinuidade. E aí, fazendo o processo, né, de encontrar, fazendo f de x igual a 0, você ia encontrar esse ponto aí com facilidade, né? Trocava o x e o y de lugar e tal, um procedimento que todo mundo aí conhece. Muito bem. Um item especificamente, eu gostaria de chamar a atenção, ele fala que f de x admite inversa. Pessoal, essa função não é bijetora, o gráfico dela já diz isso, ela não é bijetora, não admite inversa. Então, isso aí é um item que você marcaria falso imediatamente. Quarta questão, tivemos uma questão de geometria analítica, aquela que eu comentei, ele deu a expressão x ao quadrado mais ax ao quadrado, ay ao quadrado, mais 2x menos 2ay igual a 0, num sistema de coordenadas cartesianas. E ele fazia colocações para o a. Então, quando A é igual a 1, a equação é uma circunferência. Bem, aí você teria x igual ao quadrado, mais y ao quadrado e o restante da expressão. Então, uma circunferência verdadeira. A igual a 0, a equação seria uma reta. Falso, a equação não seria igual a 0, seria uma parábola. A igual a 3, a equação é uma hipérbole. Não, A igual a 3 seria uma elipse, porque aí o x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, aí seria uma elipse. A igual a menos 2, aí seria uma elipse? Não, o contrário, seria uma hipérbole, que aí nós teríamos o x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, lembrando, a gente chamou a atenção disso na revisão, né? Quando os coeficientes do x2 e do y2 são iguais, aí você tem uma circunferência. Quando eles são diferentes do mesmo sinal, e aí você tem uma elipse. Quando eles têm sinais contrários, uma hipérbole. Lembrando que pelo menos um dos outros coeficientes tem que ser diferente de 0. E temos aí o gabarito verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro, como sendo o gabarito da questão 4. Rapidinho, temos agora a questão, o Fera lembra, as duas parábolas, uma com cavidade para cima, outra com cavidade para baixo. Aí não tinha o que fazer, né, gente? Encontrar o zero das duas, igual a 0, encontrar o vértice de cada uma delas e fazer o ponto de encontro das duas era igualar as duas equações e resolver a equação de segundo grau. Gabarito corretíssimo, gabarito que saiu tudo certinho. Verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. Bem, a sexta questão, a questão de aritmética simples, 1.200 libras esterlinas, incluindo os custos de envio para o pagamento, né? E aí ele tem que transformar em dólar, tem que transformar depois em real, 60% de imposto mais o IOF. Gente, era só multiplicar tudo, 1.250 vezes 1,6, vezes 2,1, vezes 6,2, não, 1.250 vezes 1,6, vezes 2, vezes 1,0638. Dava R$ 6.808,82. Ele queria a soma dos dígitos, isso dava 27, que é o gabarito. Próxima de divisão proporcional, era só fazer divisão proporcional, não tem mistério. A de cilindro de esfera era calcular o volume do cilindro e aí dividir pelo volume da esfera. Isso dava para você 48, né, esferas. A de polinômio era só substituição e igualdade, né? P de x mais 1 menos o P de x igual a 6x2. Botava x mais 1 no lugar de x no polinômio original e igualava isso. Igualava os dois polinômios, achava o A, o B e o C e fazia a operação que ele queria, resultado 14.
A outra foi a de aritmética, que é aquela que a gente comentou, que uma expedição tinha alimento suficiente para 30 dias, passados 10 dias suficientes, 18 pessoas se juntaram. As primeiras, o alimento durou mais de 16 dias. Quantas eram as pessoas no início da expedição? Igualzinha à do plantão de ontem. Então não tinha muito o que fazer, aritmética simples. A outra de juro composto, aplicação direta de fórmula. A de complexo, ele que deu raiz de 3 mais i elevado a n, ele queria saber qual era o n inteiro, menor n inteiro possível. Então era só botar na forma trigonométrica o seno de n sobre π sobre seno de n vezes π sobre 6 teria que ser igual a 0, n π sobre 6 igual a kπ, e o k teria que ser n igual a 6k, e o n no mínimo teria que ser 6, porque o k seria igual a 1. Muito bem. A outra questão é de gráfico trigonométrico, é essa daqui, fera de gráfico trigonométrico, é essa daqui, né, de gráfico trigonométrico. Aqui você percebe que é o gráfico da função seno. O que foi que aconteceu com ele? Ele esticou, né? Foi de menos 1 para menos 5 e foi de 1 para 5, isso quer dizer que foi multiplicado por 5. Isso quer dizer o que? Ele deslocou π sobre 6 para cá, mas antes disso foi dividido por 2 o período. Então, na realidade, π sobre 3. Resultado, você encontrava que o A era 5, o ômega era 2 e o B era π sobre 3. Jogava na expressão que ele quer e acabou-se. A outra de matriz de ordem 2, para fazer a inversa, muito simples. A outra de probabilidade, também muito simples. Multiplicação das duas probabilidades para encontrar o que ele queria. Ou melhor, na realidade, você fazia a multiplicação individual e depois somava com as duas condições que ele estava dando. Muito bem. E a última, para finalizar, a questãozinha de circunferência que você poderia fazer por equação ou por geometria plana, como foi a resolução que a gente demonstrou aqui, certo? Por geometria plana, traça aqui o diâmetro e aí faz uma semelhançazinha de triângulo e acha as coordenadas que ele quer. Na realidade, as coordenadas do ponto são 4 e 4 raiz de 3. Ele é o inteiro mais próximo da soma das coordenadas, que vai dar 4 mais 4 raiz de 3, vai dar um número aí aproximadamente 11, na realidade 10,93. Bem, fera, eu gostaria de concluir dizendo, lembre-se, vocês tiveram a melhor preparação. Hoje, à tarde, né, vocês tiveram mais uma tarde de plantão, de véspera da prova, né? A prova é o segundo dia de prova amanhã. Eu desejo a todos uma excelente prova. Eu sei que o Fera GGE ele está plenamente consciente da sua preparação. E lembre-se, vocês fazem parte de um rolo compressor de aprovação chamado GGE. Desejo a todos um 2013 com muita saúde e muitas realizações. Um abraço para todos e até mais.